Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar em nosso curso, né? Conforme nós falamos na aula anterior, nós explicamos toda a parte do imobilizado. Mas eu falei que para cada item hoje da contabilidade nós temos um pronunciamento técnico, né? Ou seja, que vai destrinchar totalmente ali aquele tópico. E para esse assunto lá do imobilizado, nós temos o CPC 27, que vai tratar aí do imobilizado e é nosso objetivo da aula de hoje, beleza? Então vamos aí no quadro, né? Primeira parte, ele diz qual é o objetivo. O objetivo desse pronunciamento, o CPC 27, é estabelecer o tratamento contábil aí para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre os investimentos da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas modificações, suas mutações aí. Os principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis, que isso é importante, e os valores de depreciação e perda por desvalorização a serem reconhecidos, né, em relação aí aos mesmos. Aí ele traz, né, o conceito, vamos lá, fixar aí a coisa em relação à Lei 6.404, ele diz lá, no ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, né, destinado à manutenção das atividades da companhia ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desse bem. Então a grande coisa, bens corpóreos, né, destinado à manutenção, destinado ao uso da companhia. Aí vem o CPC 27, que é esse que nós estamos estudando, ele traz lá, ativo imobilizado, é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. Então a grande coisa do imobilizado é você utilizá-lo aí por mais de um período, né? Agora aqui tem uma coisa interessante. É mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, quer dizer, usado na indústria ou então para vendas de mercadoria. Agora tem ou para finalidades administrativas, para fins administrativos. Mas tem aqui, ó, para aluguel a outros, certo? Para aluguel a outros, imobilizado para aluguel a outros, e você fica, muitas vezes, né, você tem um imóvel, né, e esse imóvel você vai alugar a outros, aquilo vai ser imobilizado ou não, né? Porque nós vamos ter um CPC, o CPC 28, que trata lá da propriedade para investimento, certo? E lá na propriedade para investimento, nós também vamos ter as operações de aluguel. E qual é a diferença entre esse aluguel do CPC 27 e o aluguel do CPC 28, que é a propriedade para investimento? Olha só, o CPC 28 vai ser tudo, né, no CPC 28, que a empresa tenha adquirido com aquela finalidade mesmo de obter o quê? De obter rendas, certo? De obter rendas. Então a grande coisa lá dos imóveis tratados no CPC 28 é que você adquiriu com o objetivo de valorizar o capital ou de oferir rendas, certo? Que é diferente desse, quando a gente fala aqui, desse aluguel a outros do CPC 27. Aluguel a outros aqui, entenda o seguinte, é uma expansão da atividade da companhia. Por exemplo, né, aquelas empresas mineradoras lá no norte ou no nordeste, muitas vezes não tem, né, vai explorar, né, magnésio em determinada cidade, e não tem uma estrutura para levar seus funcionários. Aí o que ela faz? Muitas vezes pega, constrói ou adquire lá vários imóveis e aluga aqueles imóveis para seus funcionários. Quer dizer, o objetivo principal daquela empresa, pessoal, com aquilo ali, não é oferir rendas. Aquele fluxo de caixa é um fluxo de caixa secundário. A principal coisa ali é a exploração da mineração. Entendeu? Então, olha só, é diferente quando a gente vai ver lá, né, aquelas propriedades lá para investimentos, tratadas no CPC 28, desse aluguel aqui referido no CPC 27. Certo? Então, por exemplo, muitas vezes você aluga determinada coisa para uma coligada sua, né, uma controlada sua. Quer dizer, se a empresa é controlada sua, você que manda naquela empresa, você tem como objetivo oferir rendas naquilo ali? Não, certo? Então, é esse imobilizado que nós estamos falando. É como se fosse o quê? Uma extensão da atividade da companhia. O objetivo em si não é aquele rendimento, né? Aquele não é o fluxo de caixa principal, certo? Então, beleza, né? A mudança no imobilizado, né? Bens incorpóreos, antigamente nós tínhamos no imobilizado
tanto bens corpóreos quanto incorpóreos. Só que hoje os incorpóreos foi para onde? Foi para o intangível. Ativos que não pertencem à empresa do ponto de vista jurídico, mas que ela detém o seu controle, usufrui dos seus benefícios e assume os seus riscos. Então esses bens incorpóreos, eles não estão mais no imobilizado. Agora esses aqui, ó, mesmo a empresa não tendo a propriedade, mas se ela assumir os riscos e o controle, aquilo vai estar no imobilizado dela. Isso significa que a empresa não precisa ter a propriedade de um imobilizado para que ele esteja registrado no ativo imobilizado da empresa. Bens controlados em operações de leasing financeiro. Agora, bens de caráter permanente, mas não destinado ao uso nas operações, enquanto não definida a sua destinação. Então você tem até um bem lá, um imóvel, o que for, mas não, ó, não estão destinadas, não estão sendo usadas. Não ficou definido qual é a sua destinação. Então aquilo vai ser classificado lá em investimento. Aí nós temos aí as definições que nós já estamos acostumados aí. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução. A lei falava lá, após a dedução da depreciação acumulada. Aqui após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável. Acumuladas, tanto a depreciação quanto essas perdas acumuladas com redução ao valor recuperável. Custo é o montante de caixa, o equivalente de caixa, pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data de sua aquisição. Isso lá no CPC 00 tem lá custo, né? Custo de aquisição. É o valor em caixa, equivalente de caixa, pago para adquirir ou aquele valor justo quando na data da aquisição, né? Então tá aí, né? O custo, sempre aí, o valor pago ou o valor justo, certo? Muitas vezes você não pagou alguma coisa, você obteve aquilo ali em troca, vai ser o valor justo daquele bem lá na data da aquisição, certo? Vai ser o valor justo do bem na data da aquisição. O valor que você vai depreciar é o custo de um ativo, ou outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Até então, na aula anterior, nós estávamos vendo, né, que o valor depreciável é o custo de aquisição menos o valor residual, custo de aquisição menos o valor residual. Aqui agora a gente está vendo que vai ser o custo de aquisição ou outro valor que substitua o custo de aquisição menos o valor residual. Como assim, Silvio? Nós já vamos ver. Muitas vezes você está depreciando em função de uma vida útil. Aí ocorre que teve uma mudança de estimativa contábil e você mudou a vida útil do bem. Então, quando tiver uma mudança de estimativa contábil, seja em vida útil, seja em valor residual, a gente pega, a partir dali, a gente não vai depreciar mais em função daquele valor de aquisição. Vai ter um valor que vai substituir o valor de aquisição, que vai ser o valor contábil naquele momento. Então a gente acha o valor contábil naquele momento e a partir dali, quando houve essa mudança de estimativa contábil, aquele valor contábil, também chamado lá valor contábil líquido, né? Que a gente, valor contábil bruto, valor contábil líquido é simplesmente um valor contábil, certo? Aquele valor contábil no momento da mudança de estimativa contábil, aquele ali é o valor que vai substituir o valor de aquisição, certo? Então o valor depreciável vai ser o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição menos o valor residual. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Olha, a alocação sistemática de um ativo, né, do valor depreciável em função da sua vida útil. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e o seu valor em uso. Vai ter um pronunciamento, que é o CPC 01, que vai tratar justamente dessa recuperabilidade dos ativos imobilizados, dos ativos intangíveis, certo? É o maior valor entre o valor justo, né, é o valor que você recupera com aquele ativo. O valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperada para o fim de sua vida útil, certo? Beleza. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Ah, certo, Silvio. Então, quer dizer, se o fabricante me diz que a vida útil de determinado ativo é 15 anos, eu tenho um laudo que diz que é 10 anos. A Receita Federal diz que a vida útil daquele ativo é 8 anos. Mas eu só pretendo utilizar aquele ativo imobilizado por 5 anos. Aqueles 5 anos que vai ser o quê? A vida útil do bem. Então, e é em função daquilo ali que você vai depreciar o bem. Então, é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Então, a vida útil é específica para aquela empresa, certo?
Não é aquele prazo lá do fabricante. Agora, o que é que acontece? Vamos supor que tivesse lá do fabricante que teria 20 anos. A empresa usou 5 anos. A vida para ela útil foi 5 anos. A vida econômica é 20. Certo? A vida útil é o tempo que a empresa espera utilizar aquele ativo. Ou então, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Classificação, né? Bens em operação são todos recursos reconhecidos no imobilizado, já em utilização na geração da atividade objeto da sociedade. Imobilizado em andamento, todas as aplicações de recursos em imobilizações, mas que não estão operando. Aqui, inclusive, a gente, né, chama atenção do seguinte: se você tem adiantamento, né, adiantamento a fornecedores. Adiantamento a fornecedores, isso é conta de quê, Silvio? Adiantamento a fornecedores é conta do ativo. Esse adiantamento a fornecedores, se for de mercadorias, matéria-prima, matérias-prima, esse adiantamento a fornecedores, ele pode ficar classificado no ativo circulante ou lá no ativo não circulante, lá no ativo realizável a longo prazo. Agora, se for adiantamento a fornecedores de máquinas, de equipamentos, ou seja, de itens que você vai usar, aquilo vai ficar classificado aonde? No imobilizado. Beleza. Aí nós vamos ter aí terreno, essa conta registra os terrenos que estão sob o controle da empresa, realmente utilizados nas operações, ou seja, onde se localiza fábricas, depósitos, escritórios, filiais, as lojas, etc. Os terrenos sem destinação definida devem ser classificados em investimento lá, em propriedade para investimento, porque se não tem destinação específica, você está com aquilo ali para quê? Para valorizar o capital, para oferir rendas ou para valorizar o capital. Aí vai ser classificado em propriedade para investimento. Os softwares, isso é muito importante, né? Softwares são aqueles intangíveis, né? Aí o que é que acontece? Se você tem um software, que esse software é um aplicativo normal, né? Um aplicativo qualquer, então aquele software isso vai ser classificado no intangível. Agora, se o software, ele compõe, ele faz parte de um sistema operacional, então tem uma máquina que ela só trabalha com aquele software. Então o software vai ser parte integrante da máquina. Aquele software vai ser tratado como o quê? Como imobilizado. Na conta é contabilizado o valor dos softwares adquiridos ou desenvolvidos pela empresa, que tem uma estreita ligação com o quê? Com o ativo corpóreo. Se você tiver esse software, a máquina só funciona com aquele software específico, aquilo vai ser tratado como um imobilizado. Ativo intangível, caso esses softwares sejam identificáveis, separáveis, possam ser separados e transacionados pela entidade, ou seja, eles tenham vida própria, aí vai ser classificado aonde? No intangível. Beleza. O imobilizado biológico, isso nós vamos falar, né? Engloba todos os animais ou plantas vivos mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços. Isso é tratado por um CPC específico, que é o CPC 29. Isso também vai estar aonde? No imobilizado. Perfeito, né? Aí nós vamos ter também os direitos sobre recursos naturais. Abrange aí as contas relativas aos custos incorridos na obtenção de direitos de exploração de jazida de minério, de pedras preciosas e similares, né? Então, se o direito recair sobre esses recursos minerais ou recursos florestais, isso nós teremos aí também lá no imobilizado, tratado lá no CPC 34. Beleza, o custo de um ativo, isso aqui é importante, né? Quando você adquire, por exemplo, um ativo, né, imobilizado, qual é o valor que você vai levar como custo para o imobilizado? Quando é que você vai reconhecer o imobilizado? Essa parte aqui eu diria que é altamente aí concursável, né? E vamos lá ver aí o que é que interessa. O custo de um ativo, de um item do ativo imobilizado, deve ser reconhecido. Isso aqui são os critérios de reconhecimento, que os próprios critérios de reconhecimento do ativo que nós já estudamos. For provável que os futuros benefícios fluirão para a entidade e o custo puder ser mensurado o quê? Com confiança. Para que você reconheça, tem que conseguir mensurar o custo com confiança. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Então quer dizer, Silvio, com uma peça de reposição, né, ferramenta, se você tem uma ferramenta e você espera usar por mais de um período, aquilo vai ser o quê? Vai ser classificado como imobilizado. Como a gente falou, tem que ter uma vida útil maior de que o quê? Maior de que um ano, né? Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão
com itens do imobilizado também serão classificados como imobilizado. Critério de avaliação: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí tem lá, os direitos classificados no imobilizado. Vai ser pelo custo de aquisição, deduzido da conta de depreciação, amortização ou exaustão. Isso está no artigo 183, que trata do critério de avaliação dos ativos. Lá no CPC, ainda vão ter, né, que vai ser pelo custo, menos a depreciação, menos também as perdas também acumuladas, né? Então nós vamos ter o custo, menos depreciação, amortização e menos essas perdas estimadas por redução ao valor recuperável. Aí o custo de um item do imobilizado. Isso aqui é extremamente importante, né? Compreende o preço de aquisição, né, acrescido lá dos impostos de importação, que importação você não recupera, e outros impostos não recuperáveis. Por exemplo, o IPI, você não vai recuperar, só vai recuperar IPI quando a gente vai estudar a indústria comprando para industrialização, matéria-prima. Sob compra depois de deduzidos os descontos comerciais e os abatimentos. Então, o preço lá de aquisição, acrescido de imposto de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzido esses descontos que você teve ali na operação de compra. E quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Então, quaisquer outros custos necessários para aquele ativo funcionar nas condições pretendidas pela administração, aquilo vai incorporar o custo do imobilizado. Como assim, Silvio? Você adquiriu um imobilizado, aí você pagou frete, você pagou seguro, você pagou um gasto com instalação, certo? Você pagou lá testes para ver se aquele imobilizado está funcionando normalmente. Tudo isso incorpora o custo do imobilizado, certo? Então são esses aí, ó, gasto com, né, testes, gastos com frete, com seguro. Frete, claro, se o frete for pago por quem? Pelo comprador, se o frete for pago pelo adquirente, certo? Se for pago pelo fornecedor, não faz sentido, certo? Beleza. E aí o que é que acontece, pessoal? Né? Além disso aí, né, a gente tem que ter cuidado com os benefícios, né, a empregados, certo? Férias, né, aquela coisa toda, vale transporte, benefícios a empregado e honorários profissionais das pessoas que orientaram a compra. Isso aí também vai incorporar ao custo do imobilizado, certo? Benefícios a empregados e honorários profissionais. Então, todos esses gastos. Mas, além disso, muitas vezes você pega e adquire um imobilizado e assume a responsabilidade de, no final, você reconstruir lá aquela área, né? Remover aquele imobilizado. Ou seja, um gasto que você vai ter no futuro, né? Com aquele imobilizado, ou para reconstituir a área, ou para remover aquele imobilizado no local, aquele gasto também, ele incorpora o custo do imobilizado, certo? Aquele gasto vai incorporar o custo do imobilizado. Só que é um gasto que você vai ter quando? Um gasto que você vai ter no futuro, certo? E esse gasto que você vai ter no futuro, ele tem que ser o quê? Trazido a valor presente, certo? Então, olha só aí, ser estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual está localizado. Tais custos representam a obrigação e que a atividade ocorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, aquele gasto que você vai ter no futuro, certo? Agora, se você pegar e para colocar o imobilizado, você que tiver que tirar um outro imobilizado velho que está ali naquele local, tiver que pagar frete para remover aquele imobilizado velho, isso não incorpora o custo daquele imobilizado não, certo? Não é, olha só, não é aquele gasto presente que você está tendo com o imobilizado que você já tinha instalado, não. É um gasto que você vai ter no futuro trazidos ao valor presente. Que é esse gasto com essa restauração, com essa desmontagem do imobilizado que vai ocorrer no futuro. Esse gasto futuro, mas isso trazido a valor presente, certo? Ele incorpora o custo do imobilizado. Então são esses três elementos: o preço de aquisição, acrescido de imposto de importação e impostos não recuperáveis, deduzido de descontos e abatimentos, quaisquer gastos diretamente atribuíveis para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração e aquela estimativa inicial desses custos lá de desmontagem no final do período, certo? Beleza, exemplo de custos diretamente atribuíveis para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração. Já te falei de todos, ó, custos de benefícios
aos empregados, né, decorrente diretamente da construção e adquisição, custo de preparação do local, custo de frete de manuseio, custo de instalação e montagem, custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente e os honorários profissionais das pessoas que orientaram a compra. É muito importante você já sabendo fixar isso aí, porque na próxima aula nós vamos falar do intangível. E o intangível, esse honorário profissional, esses custos com testes e esses custos de benefícios a empregado, eles vão incorporar ao custo do intangível, certo? Esses três aí. Mas tudo os gastos ali para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração, aquilo vai incorporar o custo do imobilizado. Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado: custo de abertura de uma nova instalação, na introdução de novo produto, propaganda, publicidade, custo da transferência dos ativos para um novo local ou para uma nova categoria de clientes, incluindo o custo de treinamento. Custos de treinamento não incorporam o custo de quê? Do imobilizado. Custos administrativos e outros custos indiretos não incorporam aí ao custo do imobilizado. Propaganda, publicidade, né? Esse custo de transferência para um outro local, custo administrativo, custo de abertura de nova instalação, não incorporam aí ao custo do imobilizado. Custos subsequentes: segundo o princípio de reconhecimento, a entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos da manutenção, manutenção periódica. Manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no resultado quando incorridos, certo? Os custos da manutenção periódica, o que é que ele está me dizendo que são os custos da manutenção periódica? São os custos de mão de obra e de produtos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para reparo e manutenção de um item do imobilizado. Então se liga aqui numa coisa: manutenção periódica, né? Às vezes ele vai te chamar de manutenção corretiva, manutenção periódica, manutenção corretiva. Esses gastos envolvem o quê? Custo com mão de obra, né? Produtos que você vai consumir lá, pode ser pequenas peças, inclusive, né? Esses custos com manutenção periódica, manutenção corretiva, que vão ser esses gastos com mão de obra, pequenas peças. Isso vai ser tratado no resultado como o quê, Silvio? Como despesa. A lógica é porque isso aqui não aumenta a vida útil do bem, certo? Não aumenta a vida útil do bem. Agora, existem outros gastos que são, né, as chamadas paradas programadas, previstas pelo paradas programadas. Previsto lá pelo fabricante. Isso aqui, às vezes, eles chamam de manutenção operacional, certo? Manutenção operacional. São, na realidade, as paradas programadas. Ou seja, a cada 5 anos, você tem que fazer uma manutenção, uma parada que vai, né, substituir determinadas coisas lá daquele imobilizado, certo? Então, esses gastos com paradas programadas, também chamados aí de manutenções operacionais, certo? Manutenções operacionais, aquilo vai incorporar o custo do imobilizado. Aquilo vai para o custo do imobilizado como se fosse uma substituição de uma peça que fosse aumentar a vida útil do bem, certo? Então os gastos com aquelas paradas programadas, previstas pelo fabricante, né, isso vão incorporar o custo do imobilizado. Você entender aí essas duas coisas diferentes. Essas manutenções periódicas aí, manutenções que às vezes eles chamam de manutenções corretivas, isso aí, os gastos com isso aí vão ser jogados no resultado como o quê? Como despesa. Agora, as paradas programadas previstas pelo fabricante, isso vão ser agregadas ao custo imobilizado, aquilo aumentam a vida útil do imobilizado, vão ser agregados ao custo imobilizado como se fosse uma substituição aí de uma peça, certo? Beleza. Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado, por exemplo, uma aeronave, pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, independente das peças desses itens serem ou não substituídas. Quando cada inspeção for efetuada, o seu custo, essas inspeções, essas são as paradas programadas, inspeções, né, ou chamadas manutenções corretivas. Quando cada inspeção importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do item do imobilizado
como se fosse o quê? Como se fosse uma substituição, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Qualquer valor contábil remanescente do custo da inspeção anterior, né, é baixado. Isso ocorre independentemente do custo de inspeção anterior ter sido identificado na transação em que o item foi adquirido ou construído. Isso tem tanta importância essa parte final. Se necessário, o custo estimado de futura inspeção semelhante pode ser usado como indicador de qual é o custo do componente de inspeção existente quando o item for adquirido ou construído. Então, parada programada, ou seja, aquelas inspeções previstas pelo fabricante, o custo com aquilo ali vai ser incorporado ao imobilizado como se fosse o quê? Como se fosse uma substituição. Agora, aquelas manutenções, né? Manutenções preventivas, manutenções que eles falam lá, as manutenções corretivas, né? Aqueles gastos, reparo, gasto para manutenção, para reparo, aqueles não aumentam a vida útil do bem e aqueles vão ser tratados como o quê? Como despesa no resultado. Nós falamos, mensuração. O custo de um item do imobilizado deve ser o preço à vista na data do reconhecimento, né? Na data que ele vai ser reconhecido. Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a entidade deve reconhecer a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo como despesa com juros, pro rata temporis, ajuste a valor presente. Como assim, Silvio? Olha só, se você comprou um imobilizado, ele é 100 mil. O valor dele à vista é 100 mil. Certo? Mas você está comprando a prazo, você está comprando aquilo ali em 12 prestações de 10 mil. O que é que o pronunciamento está dizendo? Se eu estou comprando um imobilizado a prazo, ele vai ficar registrado pelo valor correspondente, o valor à vista. Então isso vai ficar registrado no ativo da empresa. Esse imobilizado ele vai ficar registrado por 100 mil, pelo valor correspondente, se a aquisição fosse à vista. E lá no passivo da empresa, vai ficar uma dívida, vai ficar uma dívida, e a dívida é de quanto? É de 120 mil. A diferença entre o valor à vista que eu registrei meu imobilizado e o valor a prazo, que é a dívida, isso tudo vão ser encargos financeiros. Encargos financeiros ao quê? A transcorrer, porque isso não aconteceu o fato gerador ainda. O fato gerador vai acontecendo aos poucos. E quando esse fato gerador for acontecendo, esses encargos financeiros a transcorrer, isso vão para o resultado se transformando em quê? Em despesa. Certo? Isso vão para o resultado se transformando em despesa. Perfeito. Então é isso aí que nós falamos, né? O custo do item imobilizado deve ser equivalente ao valor, ao preço à vista na data do reconhecido, né? Na data do reconhecimento. Se o prazo vai ser tratado como despesa com juros, pro rata, né? Vai ser ajustado o valor presente. Exceção são juros reconhecidos no custo do item imobilizado quando são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção, né, desse item, certo? Tratado lá no custo de empréstimo, ou seja, se são, a gente vai falar disso aí, se esses forem ativos qualificáveis, ou seja, ativos que demoram muito tempo de maturação, né, aí esses encargos financeiros, eles serão incorporados aí ao custo do bem. Mas isso aí é a exceção. O normal é que essa diferença aí entre o valor à vista e o valor a prazo seja tratado como o quê? Como juros, obedecendo ao regime de competência. Mensuração após o reconhecimento, né, nós temos dois métodos. Mensuração após o reconhecimento. Pode ser, né, pelo método de custo, um item do imobilizado deve ser apresentado no balanço pelo seu custo deduzido da depreciação acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Então, se esse for o método de custo, vai aparecer no balanço como o custo de aquisição, deduzido das perdas, das depreciação acumulada e das perdas acumuladas como redução ao valor recuperável, né? Beleza. Agora, existe uma previsão de um outro método, que é o método da reavaliação. Ou seja, um bem, ele não ficaria com o valor de custo, ele iria ficar com o valor o quê? Reavaliado, certo? Menos a depreciação e menos também as perdas, com redução ao valor recuperável. Só que esse método da reavaliação, ele não está mais, né? As empresas no Brasil, elas estão vedadas a reavaliarem seus ativos, certo? Então, o método da reavaliação já tem a previsão. Se voltar a tirar esse impedimento, já está valendo aí. Um item do imobilizado pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, que representa seu valor justo no momento da reavaliação, deduzido da depreciação acumulada e das perdas estimadas por redução ao valor recuperável. Então, poderia ser pelo método de custo ou pelo método da reavaliação. No Brasil, só pode ir através de que método? Do método de custo. E como é que ele vai ser mensurado após o reconhecimento? O custo de aquisição, que eu já sei qual é o custo, qual é o valor que eu vou levar para o custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos as perdas acumuladas lá com redução ao valor recuperável, certo?
porque não, lembre-se que a Lei 11.638 eliminou a partir do início de 2008, já vai fazer aí 10 anos, né, a possibilidade da reavaliação de itens do ativo imobilizado. Essa lei está completando aniversário, dezembro de 2017, os 10 anos. A entidade não reconhece no valor, nós comentamos já isso aí, no contábil de um item do ativo imobilizado, os custos da manutenção. Esses custos vão ser reconhecidos aonde? No resultado, né? Redução ao valor recuperável, está lá, né, na lei, lá no artigo 183, que ele diz o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim que sejam registradas as perdas, né, de valor do capital, e revisado toda vez que você submete ao teste de recuperabilidade, você vai revisar a vida útil do bem e para ser realizado aí os cálculos de depreciação, exaustão e amortização. É obrigatória a aplicação desse teste de impairment pelo menos uma vez por ano. A gente vai ver como é que é feito aí esse teste de impairment, certo? Beleza, que vão estar sujeitos aí o imobilizado e o intangível. Beleza, pessoal? E a gente já a gente volta aí falando da vida útil, né, dos tópicos aí finais aí da parte de depreciação, as formas de depreciação desses bens lá do imobilizado, para que a gente foque aí nas questões que é o que tem de mais forte hoje em dia nos concursos da área fiscal, né? São essas questões aí de pronunciamentos contábeis, né? Então a gente dá um tempinho para tomar água e volta já já.